Prazer, gente. Eu vou me apresentar, então, e a gente pode, se vocês quiserem me interromper, enfim, fiquem à vontade. Eu sou o Vitor Martinez, eu sou ator e caracterizador. Gosto sempre de ressaltar isso, porque eu sou formado pela Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou do interior de São Paulo, Sorocaba. Então, vim de lá para fazer a faculdade. Mas eu acho que é interessante também contar muito da minha história que aconteceu lá, né? O que acontece? Comecei a fazer teatro dentro da escola. Essa vontade do teatro, ela surgiu justamente através de um projeto que havia, se eu não me engano, era teatro... alguma coisa relacionada ao teatro da família, que sempre acontecia aos sábados e domingos dentro da própria escola. Então, lá eu comecei a fazer teatro, foi enfim, um amor à primeira vista, e desde 8 anos de idade eu comecei a trabalhar profissionalmente com teatro. A maquiagem surgiu justamente nessa junção entre o ator e a maquiagem, né? Como sempre tive um fascínio muito grande também pelo universo do terror, o universo de personagens, como que eu poderia ser outras pessoas, enfim. E eu fui meio que levando essas duas funções, essas duas profissões, meio que paralelamente. Então, essa coisa do teatro, esse amor pelo teatro, ele sempre foi muito grande. Então, eu, dentro da escola, comecei a dar início a projetos de teatro. Começava a escrever algumas peças, começava a dirigir alguns espetáculos. É muito similar ao que vocês fazem, né? Esse amor pelo teatro, ele sempre movimenta todo mundo. E faz figurino, e coloca todo mundo na mão na massa para fazer o cenário, e participa de festival, e faz isso, faz aquilo. E a maquiagem, as pessoas sempre deixavam de lado, e eu sempre fui encantado. Então, todos os espetáculos que eu escrevia, que eu participava, que eu montava, a maquiagem sempre tinha uma função muito importante. Lá em Sorocaba mesmo, como a maquiagem... Hoje em dia o acesso está muito mais fácil, né? Quando a gente fala sobre material. Eu ainda vou explicar um pouco sobre o universo da maquiagem de efeitos especiais, mas quando se trata de maquiagem hoje em dia, como se tornou uma paixão universal, a maquiagem hoje em dia a gente consegue ter um maior acesso. Na minha época, quando eu era criança, eu não tinha tanto acesso a essa maquiagem. Aqui algumas imagens que é só para elucidar o processo. Isso aqui foi tipo alguns testes quando eu era mais novo. Justamente esse amor pela maquiagem começou junto com o teatro. Então eu estava praticando teatro, fazia parte de uma companhia profissional. E pela falta de material, eu sempre fui utilizando materiais como farinha, trigo, glicerina, sempre uma alquimia meio doida, assim, para conseguir tentar chegar em algum tipo de resultado. Esses são alguns resultados que eu tive. Você vê, enfim, é um começo, né? Alguma coisa que a gente inicia. Na segunda e a terceira, só para elucidar, são justamente essa junção dessas duas carreiras, né? Todos esses personagens sou eu. Então, é justamente onde o ator e a maquiagem se fundem. Como que eu posso utilizar a maquiagem como sendo um instrumento para o ator? Como eu posso usar a maquiagem sendo uma ferramenta para a construção de um personagem, né? Então, na outra também tem mais um pouquinho de alguns personagens que eu fiz. E o que aconteceu? Essa paixão sempre foi muito autodidata, sempre começou de uma maneira muito experimental, como eu falei. Até que finalmente eu vim para o Rio de Janeiro, foi onde eu comecei a estudar na Unirio. Dentro da Unirio, eu conheci a professora doutora Mona Magalhães, que vocês vão ouvir, vou falar muito dela aqui ainda, porque realmente foi um divisor de águas. Foi quando eu, de fato, comecei a estudar a maquiagem profissionalmente. Passei a ter uma visão mais teórica do que é a maquiagem, né? Dentro da Universidade de Rio, só para explicar, existem alguns cursos, né? Caracterização 1, caracterização 2, caracterização 3. Na 1, é obrigatório para todos os atores. Todos os atores precisam fazer essa matéria. Claro que a matéria ela não tem a intenção de formar maquiadores, mas é como eu falei, ser uma ferramenta para o ator
ter essa criação do personagem, como eu posso ser um velho, como eu posso ser uma pessoa, um felino, como que eu posso fazer uma característica mais marcante no meu personagem. Então, a maquiagem nessa primeira parte na Unirio, ela vem justamente para auxiliar os atores a terem ferramentas. Na segunda, aí pode passar a imagem, na segunda a gente já começa a entrar em próteses. Então, em próteses a gente aprende a fazer nariz, aprende a fazer orelhas, aprende a fazer peruca, enfim. A professora, o aluno tem o desejo do que ele quer fazer, e a partir disso a professora Mona começa a auxiliar como é feito esse processo. No caso, na Unirio, eu fiz o Grinch, e depois eu fiz um velho. Isso foi tudo na caracterização 2. Na caracterização 3, a gente, dentro da faculdade, existem diversas... Pode passar, que é o velho. Na caracterização 3, a gente pratica isso na prática de montagem, né? Então, existem várias pessoas que montam seus espetáculos e chamam alguém, ou alguma pessoa que seja interessada, ou alguma pessoa que tenha um pouco de aptidão para isso, para justamente assinar a maquiagem. Dentro da Unirio, o que aconteceu foi justamente o projeto do professor Rubens Lima Júnior, não sei se vocês conhecem, que é um projeto que trabalha o teatro musical. Se você quiser ir passando, essas próximas que eu vou mostrar agora são justamente desse projeto. Esse foi o musical chamado Spamalot, é um musical do Monty Python, e nesse musical foi justamente que eu faço o Rei Arthur, foi justamente que eu pude juntar essas duas funções dentro da faculdade, da caracterização e do ator em cena. E foi um processo extremamente enriquecedor, tinha esse embasamento da professora Mona, né? Tinha essa prática de montagem, então a gente precisava criar os personagens, precisava produzir perucas, é um projeto grande, né? E esse projeto, ele tem dado seguimento até hoje. Depois, se alguém quiser acompanhar, enfim, eles têm estão fazendo algumas lives, inclusive eu ensinei a fazer um envelhecimento teatral, tá? Lá no Unirio Teatro Musicado no Instagram, então se vocês quiserem acompanhar, eu faço explicando como fazer um envelhecimento teatral. Então, depois desse processo, nós tivemos o musical Omambembe, que eu vou mostrar as fotos para vocês, e de acordo com as fotos eu vou explicando como que é o processo. Basicamente, enfim, essa é a minha história com a maquiagem. Basicamente não, né, porque tem muita coisa. Dentro desse terceiro módulo da faculdade, a gente começa a entrar no que eu acho que vai ser bem interessante para vocês, que é como a gente pensa a maquiagem para o espetáculo. Aí pode parar aí. Aqui a gente começa um projeto de iconografia de imagens, né? O que é iconografia de imagens? A gente vai juntando um pouco de todas as imagens que a gente pensa em como é esse personagem. E o início de tudo, né? Quando se fala da maquiagem, muitas das vezes o projeto e a caracterização do personagem é trazido pelo texto. Nem sempre, porque às vezes o processo pode ser um processo coletivo, pode ser um processo através de uma música, enfim, mas a maioria dos textos e a maioria das obras que são montadas, eles são montados através de um texto. O texto costuma trazer algumas informações de como é esse personagem, de como esse personagem, se ele tem algum aspecto físico, se ele tem alguma deformação, se acontece de fato alguma coisa, alguma relação externa, né? Se chove, se o personagem está suado. E isso, para quem cria a caracterização, é muito importante, porque são os dados que a gente vai trabalhar para essa criação. Partindo do texto, a gente vem justamente com a visão do diretor, o que o diretor pensa, o que o diretor quer
dentro da sua visão de artista, né? E depois da direção, a gente vem para justamente com essa conversa com o ator. Como o ator pensa esse personagem, como que ele vai criar, como que ele... como são os trejeitos que ele está pensando, e futuramente a gente chega à equipe criativa. A equipe criativa nada mais é do que cenário, figurino, iluminação, direção de arte. Todas essas pessoas vão se reunir e cada um, a seu modo, vai passar a criar a identidade visual desse personagem. Nessa foto, aqui a gente vê o personagem Frazão, que é do Mambembe. Nesse processo da criação dentro da faculdade, que a gente passa a aprender como produzir, voltando um pouquinho lá para trás, depois de a gente recolher todas essas informações do texto, todas essas informações quais são as vontades que o diretor tem quanto à maquiagem, quanto ao que ele quer expressar com o espetáculo, se é um espetáculo que vai ser expressionista, se é um espetáculo que vai ter um tom mais cômico. Então, depois de conversar com toda essa equipe, nós nos reunimos. Nesse caso, nessa foto, não tem a foto do ator, mas um modo que eu aprendi com a Mônica, que eu faço para todos os espetáculos que eu preciso criar uma caracterização, eu faço esse processo. Qual é o processo? Fotografo o rosto do ator, e em cima do rosto do ator a gente faz um desenho com um papel vegetal. Então, com o papel vegetal eu consigo pegar, como você vê nesse desenho do Frazão, é o desenho que eu consigo fazer todas as nuances da maquiagem, tudo que é sombra, e como ele é transparente, então eu consigo colocar o papel num fundo escuro e ver aonde a maquiagem ilumina, posso colocar num fundo mais claro e ver aonde a maquiagem é mais escura, mais densa, né? Onde existe a luz e a sombra da maquiagem. E isso pode servir como um mapa para o ator. Eu geralmente dou esse desenho para o ator, ele pode colar no seu camarim, e isso vai servir como um mapa para ele entender como que é o processo da maquiagem. Do lado, vocês estão vendo a iconografia de imagens. Quando a gente pensava no Frazão, a gente pensava numa pessoa mais velha, ele é um diretor de teatro, então uma baba. Então, aí do lado a gente tem algumas iconografias. A gente transfere o que está no papel para o rosto do ator. Aqui foi o primeiro teste de maquiagem, isso é lá na sala 303. Primeiro teste de maquiagem, então tem uma barba postiça, tem uma barba de mentira colada no ator, e depois que a gente faz esse teste, que a gente tira a foto, a gente volta novamente para o diretor, volta novamente para a equipe criativa e mostra o que a gente como artista, o que a gente como caracterizador criou. Aí a mesma coisa, a iconografia de vários penteados de época, a maquiagem dela, esse processo do Mambembe, ele vai ser bem elucidativo para a gente entender o quão trabalhoso é a criação de um espetáculo. Aí é um teste de peruca, fizemos a peruca e fizemos o teste na atriz. Pode passar. Aqui já é a atriz caracterizada no camarim, antes de entrar em cena. Pode passar, que eu vou começar agora a falar sobre essa figura que está aqui atrás, ó, o Pantaleão. Quando a gente começa a entrar em caracterização de efeito, caracterização de prótese, né? Eu preciso ter uma foto do ator que seja frontal e lateral, que preciso acompanhar todas as curvaturas do rosto. Aqui o desenho foi feito em cima dos dois rostos, né? O rosto lateral e o rosto frontal. Que é para justamente eu entender qual o volume que eu preciso criar para essa prótese, né? Pode passar. Aqui foi o dia, essa é a professora Mona, do meio. Esse foi o dia que a gente retirou o Lifecast do ator, né? O Lifecast nada mais é do que a gente tirar o molde do rosto do ator
e ter esse rosto em gesso. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui atrás eu tenho um rosto em gesso. E a partir desse rosto em gesso, eu começo a criar a prótese, né? Pode passar também. Aqui já é o que eu queria que tivesse de volume, em cima do rosto do ator. Isso foi feito com massinha de modelar. É uma maneira também que a gente, dentro da faculdade, como eu falei, que lá na minha cidade eu buscava sempre, a maquiagem, principalmente, como a gente não tem acesso a todos os materiais de caracterização de FX são efeitos especiais, como a gente não tem acesso a isso, então é uma pesquisa quase que diária de qual produto que eu posso utilizar, qual a melhor ferramenta, como que eu posso dar um jeitinho, né? Porque o certo é que a gente use um clay de modelagem, que é uma massinha de modelar, mas é específica para modelagem, ela é mais densa. Essa já é aquela massinha escolar. Então, são algumas opções que a gente vai encontrando para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. Pode ir passando, Michele. Esse é o teste do ator, isso já é uma prótese de silicone. Então, esse foi o dia do teste da maquiagem, você percebe que a peruca não está finalizada, mas já dava para entender como seria o volume, como que seria essa prótese em cima do rosto do ator, pode passar. E essa é a prótese em cena. Então, a gente percebe aqui que existe todo um processo até que, de fato, a gente chegue ao personagem, a criação do personagem em cena. Um fator interessante a ressaltar sobre essa foto é a importância da iluminação. A iluminação e a maquiagem, elas andam muito juntas quando se trata de teste, quando se trata de criação. É necessário que se tenha um estudo das cores, é necessário que se tenha um estudo da iluminação que vai ser utilizada. Porque, por exemplo, se eu fizer uma maquiagem que tenha tons avermelhados, e que essa maquiagem, eu preciso que seja uma maquiagem intensa, que o ator tenha um rosto, um semblante muito forte, e que essa maquiagem permaneça durante o espetáculo por todo o tempo. Se o iluminador jogar uma luz vermelha em cima do vermelho, o que pode acontecer é neutralizar. Então, vermelho com vermelho, ele deixa de existir. Então, basicamente, se eu fizer uma maquiagem toda vermelha e tiver uma luz avermelhada, a maquiagem do ator vai desaparecer. Ou, pelo contrário, se for uma luz azul, ela pode começar justamente a transformar no rosto do ator uma sombra mais arroxeada, uma sombra mais escura. Se isso for proposital, maravilha. Se não for, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser pensado com calma. Aí a gente passa a entender que o processo da maquiagem, ele vem muito antes, ele vem justamente com figurino. O processo da maquiagem, ele vem justamente com... Muitas vezes, até mesmo, os atores usam essa maquiagem nos ensaios, como um modo de... Esse ator, principalmente, ele precisava ensaiar com essa prótese, ele precisava entender... Esse é o Pantaleão, né? Pantaleão, para quem não conhece, é uma figura da comédia dell'arte, né? Então, ele tem esse nariz mais andunco, essa careca, mas essa foi a minha visão do que seria o Pantaleão para esse espetáculo. E ele precisou, então, eu precisei começar muito antes desse processo de criação para ele ter essa prótese e poder, enfim, se articular em cena, poder criar o personagem através da maquiagem, né? O que acontece, falo isso como sendo uma bronca, tá? O que acontece muitas das vezes é que as pessoas esquecem que a maquiagem faz parte do processo criativo. Esquecem que a maquiagem é parte da equipe criativa. E aí, quando chega o dia da foto, geralmente fala, epa, preciso aplicar uma maquiagem no rosto dos atores, cadê o maquiador? Muito pelo contrário. No dia da foto, justamente, a gente precisa ter tudo muito bem alinhado, tudo muito maravilhosamente lindo, que é para justamente a gente divulgar, e geralmente a foto é o que marca, né? A foto é o que permanece ali por muito tempo, então a gente precisa fazer um bom trabalho.
Ah, tá. Essas são algumas máscaras. São máscaras rígidas. Esse tipo de máscara eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar do interior. Pode passar também. São máscaras rígidas também, porém elas são com látex e aplicadas com algumas perucas. Nesse caso, cada máscara, ela foi feita sobre medida para cada ator, né? Foram compradas máscaras no centro, né, a famosa uruguaiana, e cada máscara eu cortei e fui tentando encontrar o que melhor encaixava no rosto do ator, para aí sim eu criar essa película, né, essa camada de látex em cima. Pode passar. Esse é o processo todo, né, do Pantaleão, modelagem, retirada de molde, prótese, molde negativo, positivo, o teste da maquiagem, a prótese, enfim. Percebe que é um processo, quando se trata de caracterização de efeitos, né, de prótese, é muito mais trabalhoso. Pode passar também. Esse a gente está no... Ah, tá. Essa é a cena do espetáculo. Então, para esse espetáculo, havia um estudo de cada personagem. Cada personagem tinha sua característica. A gente pode ver um velho, a gente pode ver a mocinha, a gente pode ver a mexeriqueira, a Flora, né, a atriz Flora, que fazia a Dona Rita. Então, como a gente percebe justamente nessa foto, como o conjunto da obra, como a equipe criativa no todo, faz muita diferença, né, para contar essa história, como a caracterização ajuda no entendimento do que é esse personagem, né? Pode passar. Essa é mais uma cena. E aí, contando um pouquinho... Aí, pode passar também. Esse projeto... Essa é a professora Mona. Na verdade, esse projeto foi um projeto muito bonito, onde a gente comemorou os 10 anos da professora dentro da faculdade, né, os 10 anos da carreira dela dentro da universidade, e cada aluno, porque o que acontece, como eu expliquei, eu fiz caracterização 1, caracterização 2, caracterização 3, técnica paralela, iniciação científica, prática de montagem, hora complementar, varrição. Então, assim, o meu amor pela maquiagem sempre foi muito além do primeiro módulo, né? Então, você percebe que eu como ator, para me formar na faculdade, eu poderia ter feito só o primeiro. Mas eu ansiava por mais informações, por querer saber mais, né? O que me ajudou muito, e isso eu agradeço principalmente a Mona e ao professor Rubinho, que essas práticas de montagem, elas justamente me deram esse embasamento para colocar em prática. E isso na maquiagem é essencial, a gente precisa praticar, né? O ator precisa praticar, quem quer ser maquiador precisa praticar, e para isso a gente tem que praticar antes, né? Como eu, antes de ser ator, eu era mágico, estudava mágica, cheguei a estudar palhaço, fazia circo, então o mágico, ele tem... A caracterização é um pouco uma alquimia junto com o mágico, porque você mistura umas fórmulas, ao mesmo tempo você tem que ensaiar antes de chegar, enfim. Então, assim, precisa se dedicar para que se seja um caracterizador. Pode seguir. Acho que a gente vai ter mais uma Mona Monk. Voltando àquele assunto do mapa da maquiagem, aquele tipo de mapa que a gente utiliza, ele é muito prático hoje em dia, principalmente porque é muito difícil a gente ter o ator o tempo todo com a gente dentro da sala para testar a maquiagem, para saber como que vai ficar a maquiagem, para saber se o diretor gostou, se ele quer versão 1, versão 2, versão 4 do personagem. Então, o fato da gente desenhar a maquiagem e a gente poder apresentar a maquiagem como num papel, vocês viram anteriormente que a maquiagem ela sofre uma modificação, né, do que é o papel e do que vai para o rosto do ator, mas, de certo modo, ele permanece muito similar ao que eu havia criado, né?
Isso ajuda muito a gente economizar tempo, né? A gente economiza tempo sem precisar usar o ator o tempo todo. Principalmente hoje em dia, quando se trata de processos ou então de montagens que são rápidas e às vezes a gente não tem tempo de ficar o tempo todo testando o ator, então ter esse desenho, ter esse croquis, né, esse mapa da maquiagem, vai ajudar muito a gente a adiantar tempo. Esse, se você quiser ir mostrando, era só um pouquinho das minhas apresentações. Junto à Unirio, eu participei do Prêmio Avon de maquiagem em 2014. Esse aí foi o Fausto, do Goethe. Então, eu participei desse prêmio na categoria teatro. Na época era teatro. Nessa categoria, eu, inclusive, fiz as fotos no palcão da Unirio. Pode ir passando. Esse é o Mefistófeles, né? E isso foi foi uma coisa que me marcou, porque eu tive muito carinho por esse projeto, né? Foi a primeira vez que eu fui reconhecido como maquiador, enfim, depois de todo esse processo da faculdade, depois de todos esses aprendizados. Pode passar. Participei em 2015, também do Prêmio Avon, pode passar. Participei em 2016, esse aí eu fui semifinalista. Esse daí é uma releitura do Lampião, né? É uma mulher, a Maísa, pode passar. Esse também é um projeto do Prêmio Avon. É a mesma atriz fazendo Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e a Pagu. Porém, é tudo feito com maquiagem. Ela não existe filtro. Pode passar. Isso aí é para mostrar que não tem filtro. Esse também é um projeto de 2016. Eu acho que a próxima imagem é a Anita Malfatti. Ah, tá. Eu fiz essa. Esse foi de 2017. Então, assim, para mim também acabou sendo uma bagagem grande, porque era todo ano eu sempre tentando participar, não desistindo. E isso é uma mensagem que eu deixo, assim, não desista, não é fácil. Acho que fazer teatro não é fácil, né? Mas não desistir, sempre procurar se aprimorar, sempre procurar fazer o seu melhor, até que depois de tanto tempo participando, eu ganhei o prêmio de 2018, que são as próximas fotos. Então, isso para mim também foi bem marcante na minha carreira. Eu tenho muitas imagens que eu mandei para a Michele sobre os meus trabalhos, enfim, mas eu acredito que talvez seja mais enriquecedor para a gente, talvez, abrir para um bate-papo e ver quais são as dúvidas, e talvez através dessas imagens eu possa ir esclarecendo melhor, enfim. Uma coisa um paralelo justamente ao trabalho que vocês fazem, e é o que eu mais tenho paixão, é que eu sempre me vi sendo um homem de teatro, né? Meu sonho nunca foi ser maquiador ou ator, mas sim um homem de teatro. É justamente essa vontade esse é o Mozart e Salieri, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, foi um mega presente que eu recebi, enfim, um reconhecimento, né, de todo o trabalho e esforço que a gente faz. Mas o fato do teatro, eu sempre digo que o teatro é um bichinho, né? Ele pica a gente não consegue viver sem ele, né? E eu acho que você ter um conhecimento como artista, tanto de figurino, de cenário, de como é feito um texto, de como é feito... eu acho que é muito importante e enriquecedor para qualquer artista, né? Você participar de todas essas partes. Você acha, Michele, que é melhor eu já mostrar um pouco sobre o interior? Esse sou eu, Papai Noel? Ou a gente pode ir para as perguntas e eu vou explicando? Vamos mostrar, então, o interior, porque alguns alunos viram, né?
Não assistiram, então pode ser interessante dar uma passada rápida. Esse espetáculo específico, só para fazer, pode passar, essa caveira e esse espetáculo. Como eu falei que foi muito marcante para mim, esse foi o espetáculo Fausto, do Goethe, que eu fiz no Teatro Municipal de novo. Esse é o Fausto, o Mefistófeles. E, então, foi justamente em 2014 que eu não havia ganhado, enfim. Esse foi meio que um mega presente para esse projeto que eu, enfim, para quem não conhece Fausto, conheçam, que é um texto muito maravilhoso. Então, foi, assim, uma conquista muito grande para mim, assim, como artista. Enfim, o universo reconhecer que, caramba, o Fausto, foi, né, quando a gente se debruça sobre uma coisa com tanto carinho, eu acho que o universo retorna um pouco para a gente. Eu acho que as imagens do... tá, esse é o Prêmio Multishow de Maquiagem, que nós fizemos em 2019. Equipe de caracterização, né? Mostra como nada é feito sozinho. Nem mesmo na maquiagem. Esse é a Turma do Seu Lobato, alguns eventos que fizemos. E esse processo, eu acho que talvez era legal a gente falar um pouco sobre isso. Esse é um monstro que eu fiz no espetáculo chamado Frankenstein. Você consegue passar o time-lapse? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a maquiagem teatral. A maquiagem de teatro, a gente precisa que seja uma maquiagem intensa, porque ela precisa ser vista de longe, porém, toda maquiagem precisa ser vista de longe e, ao mesmo tempo, ela precisa ter um bom acabamento de perto. Então, é o famoso efeito Arcimboldo, né? Para quem não sabe, é aquele artista que desenhava com vários pontinhos. A gente enxerga um monte de pontinho de perto, mas de longe a gente vê um rosto, uma paisagem, enfim, surte um outro efeito. Novamente, eu repito que esse processo da maquiagem de teatro, ela está muito ligada à iluminação, né? A primeira pessoa que eu chego para conversar da equipe criativa é o iluminador. Essa é a Mona. A Mona agora, antes estava irreconhecível, né? Agora... esse foi o prêmio CBTIGE. A gente começa a entrar aqui no processo, vamos falar sobre o processo criativo e a criação do interior. Mas só para terminar esse adendo, como eu falei, a gente precisa estudar essa maquiagem e testar essa maquiagem para justamente a gente entender se a iluminação vai alterar, se a distância do palco da plateia, eu consigo o efeito que eu quero da maquiagem, se eu consigo, por exemplo, se eu fizer um envelhecimento, se o envelhecimento está muito suave, ou então se ele está muito intenso, porque a gente precisa dosar a mão, a gente precisa entender como que funciona, qual a melhor intensidade da maquiagem, né? Um exemplo que eu dou sempre, naquele time-lapse, é o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, eles sempre fazem todas as maquiagens deles com produtos cremosos. Aqui a gente não vai fazer uma aula prática, mas no time-lapse a gente pode ver que eu começo aplicando um produto cremoso, famoso Clown, que é um produto muito utilizado por palhaços. Então, ele, por ser mais denso e cremoso, depois eu faço todos os traços com maquiagem escura e eu selo toda essa maquiagem com bastante talco, né? Aí, depois que eu selei, eu volto a reintensificar toda a maquiagem com sombra. Por quê? Isso faz com que a maquiagem se torne uma maquiagem à prova d'água. E eu preciso, para o teatro, que seja uma maquiagem que aguente calor, que ela aguente muito tempo. Se for uma prótese, tem que ser uma prótese estudada para que não caia, para que seja bem fixa no ator. Então, tudo... A maquiagem vai, como volto a repetir, a maquiagem vai fazer parte do processo criativo e vai fazer parte do processo de ensaio, né? Então, nesse caso, a maquiagem, ela precisa ser uma maquiagem à prova d'água, tem que ter uma intensidade boa para casar junto com a luz e ser vista à distância.
E aí a gente pode já começar a falar agora sobre o processo do interior. Aqui no processo do interior, é até legal a gente entender um pouco isso. Esse foi um dia na casa da Fabiana de Mello, maravilhosa. Que é a diretora, e ela já esteve aqui conversando com a gente sobre as máscaras balinesas. Isso. E foi até engraçado, porque quando surgiu esse convite para fazer a caracterização da companhia, a companhia trabalha com as máscaras, né? E eu fiquei pensando, poxa, mas como que eu vou criar a maquiagem, sendo que já existe uma identidade visual através das máscaras, né? Acho que a próxima foto é justamente um detalhe sobre essas máscaras balinesas, que muitas são feitas de madeira, são máscaras bem rígidas. E foi um processo criativo e volta a trazer esse meu amor pelo teatro, porque, como eu falei, na arte nada se faz sozinho, né? Então, todo mundo se mobilizou justamente porque foi necessário que houvessem outras máscaras que serviriam como certo figurino, como certo adereço, e todo mundo se mobilizou e participou junto dessa criação. Para o próprio espetáculo, eu fiz algumas criações, acho que tem um croquis, que é do velho, mesma técnica que eu expliquei anteriormente. Tiro a foto do ator, tenho todo o elenco com a foto, que é para justamente eu, na minha casa, conseguir estudar, analisar a estrutura do rosto dos atores, como que eu posso modificar, como que eu posso estudar esse rosto, né? Aí sim, de fato, acaba sendo um trabalho muito solitário nesse momento, né? Solitário entre aspas. Mas é porque a gente tira essa foto e começa a analisar como que eu consigo transformar o ator. E aí tem esse croquis para a gente entender. Esse é a peruca que nós utilizamos. Aqui é a peruca com o teste da maquiagem. Esse já foi no dia da foto. Aqui a gente percebe que esses atores e essas atrizes, eles não usam a máscara. Então, aí sim foi necessário que houvesse a criação da maquiagem. Novamente, qual foi o processo da criação dessa maquiagem, né? Qual foi o processo de criação desse universo, né? Como vocês viram anteriormente, foi tirada uma foto que já tinha um desejo de ter um tom de roupa, já tinha o desejo de ter as máscaras balinesas. Então, a gente já vai estudando um pouco também sobre qual é a paleta de cores que a gente vai utilizar no espetáculo. Aqui, em conversa com o Thiago, que foi quem fez o figurino, a gente foi meio que criando junto toda essa paleta desses dois universos, né? O que era o interior e o que era a parte de fora. Então, tinha essa vontade de ser alguma coisa mais distorcida, ou então cores mais sóbrias, cores mais intensas, e para isso foi feita uma iconografia. Uma dica que eu dou para vocês é vocês fazerem ter acesso ao Pinterest. É um aplicativo que você consegue ver várias imagens, próprio Google Imagens, né? Então, isso é interessante, você ir salvando essas imagens, você tendo algumas pastas que você possa ir separando. Eu, por exemplo, tenho pasta de figurino, tenho pasta de máscara, tenho pasta de maquiagem, aí dentro da maquiagem eu tenho maquiagem de terror, maquiagem de teatro, porque dentro do universo da maquiagem existem outros mundos e outros tipos de maquiagem. Eu acho que depois... esses são algumas maquiagens, novamente máscaras da Uruguaiana. Esse já é um processo de modelagem em cima da máscara, foi modelado com uma massinha chamada massa EVA.
Isso é interessante, né? Como eu repito de novo, nada se faz sozinho, né? Então, assim, a gente até mesmo dentro do universo dos maquiadores, a gente troca muita figurinha, né? Como que você fez isso? Como que você fez aquilo? É enriquecedor como a gente pode aprimorar e como a gente pode ajudar os outros amigos, né? Nesse caso foi uma amiga minha, Paloma, que tinha me mostrado sobre essa possibilidade dessa massinha. Então eu modelei, refiz várias novas feições para essa máscara, que é uma máscara lisa, e o elenco me ajudou justamente a empapelar. Tiramos uma tarde, fizemos um dia inteiro de empapelamento. Empapelamento é essa técnica de rasgar o papel, molhar com cola e água, e fazendo camada por camada, que é para justamente deixar essas máscaras mais rígidas, né? Como eu falei, como era uma massinha de EVA, a massinha de EVA ela é muito soft, muito mole. Então, para o espetáculo, a gente vai ver depois uma cena do espetáculo, e essas máscaras eram manipuladas de uma maneira que elas precisavam ser rígidas, né, para justamente ter uma maior duração. Acho que aí já foi o processo da primeira pintura, e o próximo processo são elas finalizadas, são as máscaras maquiadas. Quer dizer, começou com uma máscara lá da Uruguaiana, simples, sem nada, e olha que vira. E o processo é fácil, né? Um processo poderia ser feito com papietagem ou papel machê, por exemplo, né? Papel machê, poderia ser feito com papel higiênico, molhado na cola, enfim. Só precisa de bastante sol, tá, gente? Porque isso precisa estar bem isso aqui. Próximas fotos já são as máscaras em cena. Como a gente... Essa própria peruca também foi um fato interessante, que essa peruca, elas são 3 daquelas perucas de carnaval. Então, são 3 perucas baratas, mas justamente teve que ser trabalhadas, enfim. Para cada tipo de peruca, a gente precisa de um tipo de trabalho, né? A gente precisa tirar essa cara de Uruguaiana, vamos dizer assim, né? Acho que tudo que vai para a cena, tudo que entra em cena tem que ser pensado, né? Tudo, desde um alfinete que a gente coloca em cena, acho que tudo tem que ter esse carinho, esse pensamento de como que eu vou colocar, de onde vem, como que é feito. E essa coisa do teatro em grupo, né? Faz muito isso. Eu acho que são as próximas máscaras. Então, aqui a gente vê, né, as máscaras grudadas no corpo, mas na cena, depois a gente pode mostrar o vídeo que tem, com o efeito da luz, parece que são pessoas andando mesmo, são várias pessoas num grupo. É muito interessante. Por causa da penumbra, né? A gente não vê. Esse já é o processo, né? Esse aqui foi o dia da foto. O dia da foto de todos os personagens. Essa foi a primeira ideia. No final, o cenário não ficou assim, né? Mas foi a foto que a gente começou a fazer nos testes. Acabou que o cenário ficou uma coisa deslumbrante, né? Uma coisa maravilhosa. Detalhe da cena. Esse tipo de... Só um adendo. Esse tipo de careca que eu utilizo, por exemplo, é uma careca que é justamente pensada para o teatro, né? Quando a gente fala em balde cap, né, em careca, existem vários tipos de careca também. Porque se fosse para cinema, se a gente fosse pensar a caracterização para vídeo, aí eu precisaria pensar justamente numa maquiagem que tivesse um acabamento muito mais impecável, muito mais delicado, né? Então, talvez eu tivesse que fazer várias carecas para cada dia de filmagem, né? Quando a gente vê um filme, por exemplo, uma prótese de nariz, quando a gente vê o making-off, quando a gente vê os bastidores, a gente vê aquela bateria de próteses, um monte de máscaras, um monte de peruca, porque justamente para cada take que é feito, né, cada filmagem, é preciso uma prótese justamente para acabamento. Aqui para o teatro, ela foi feita com meia calça. Então, ele consegue vestir, sendo
como se fosse uma prótese que entra e sai. Então, além de baratear, né, que teatro a gente sempre tem que se reinventar, nem sempre a gente tem essa verba para tudo, então, tanto para figurino quanto para caracterização, a gente precisa ter muita criatividade para a gente conseguir fazer isso. As próprias perucas, elas são perucas, acho que, se eu não me engano, eu comprei numa promoção. Cada peruca foi R$5. Então, como a partir de uma peruca simples, uma peruca barata, a gente, né, se a gente retomar aquela foto, a gente vê todas as perucas que foram de R$5. Acho que tem mais, né, para frente. Essa foto. Essa foi o cartaz. Acho que de São Paulo. Eu não sei se eu coloquei, mas acho que talvez eu não tenha colocado a foto, para a gente ver justamente esse efeito, né, do efeito Arcimboldo, que eu falei, como a maquiagem é muito intensa de perto, como é uma maquiagem que chega a ser quase estranha, de tão intensa que é, mas de longe a gente vê essa harmonização. Acho que eu cheguei a mostrar da Nina, né, a maquiagem da Nina, que tinha uns detalhes. E a gente percebe como fica sutil, como fica suave. Aqui, a maquiagem da Nina, Dela nem é tão intensa quanto do velho, que o velho, ele era extremamente forte, uma maquiagem bem pesada, mas como eu repito, quando incide a luz sobre o rosto do ator, uma média de 15% a 20% do que é feito se perde, fora a distância. Então, se a gente está pensando... É outra questão a ser estudada, né? Qual é a distância do palco? É um teatro de rua? É um teatro distante? É um teatro que a gente vai estar em contato com a plateia? Porque, por mais que seja em contato com a plateia, tem que ter um bom acabamento, porque a gente está perto das pessoas, ao mesmo tempo a gente está longe. Então, eu gosto... Esse amor pela maquiagem como ator é justamente esse transe, né? Esse momento de meditação, né? Onde eu paro, fiz tudo que precisei fazer, e agora eu paro e através da maquiagem eu vou entrando no personagem. Nem sempre isso acontece, a gente sabe que às vezes, principalmente quando a gente tem que fazer tudo, que tem que... Arruma o cenário, levanta não sei o quê, né? Mas na medida do possível, ser um momento prazeroso, né? De se fazer com calma, de se praticar. Para mim é o momento que eu mais gosto, justamente o momento da maquiagem, que a gente pode se transformar em outras pessoas. Posso mostrar aqui o vídeo? Pode. As perucas, né? Essas perucas todas são a mesma peruca. Isso. Saudade. Né? Bate muita saudade, gente. Foi um processo muito prazeroso, foi muito, muito bacana, muito enriquecedor trabalhar com a companhia, gostei bastante. Mas vocês viram como é interessante, né? O processo todo das máscaras, que começaram lá com aquela máscara simples, sem nada, virou isso e de repente vira peça e elas todas têm vida. Você acredita, né? Que são várias pessoas, eram 2 atores com todas aquelas máscaras separadas pelo corpo. De repente você vê e você acredita que são, sei lá, 20 pessoas andando no lugar. Então essa magia que vira tudo isso, né? É muito maravilhoso. Você quer encerrar, Vitor? Você quer abrir para as perguntas? Como é que você quer fazer? Vamos para as perguntas? Eu acho que tem bastante coisa para responder. É muita informação. Gente, primeiro eu fiquei chocada com essa quantidade de coisas compradas na Uruguaiana e ver esse trabalho final, que foi o primeiro choque aqui, que eu tô... Como assim?
a gente até... lógico, né? Eu assisti a peça dos Interiores e ano passado a gente fez o Alto de Natal, enfim, que precisaria ter muitas pessoas, soldados, falei, cara, tem a ideia, né, do interior, só que nunca imaginei que fosse com máscara da Uruguaiana, fazer essa maquiagem toda, né, em cima da própria máscara. Isso para mim também é uma novidade absurda, assim. Então, no entanto, que eu fiz uma coisinha com balão, aquela coisa muito caseira, assim, de máscaras, e óbvio que não ficou do jeito que, né, que foi do interior. Era uma coisa completamente... Foi uma ideia, né? E, enfim, a gente tentou fazer isso, mas as meninas ali viram, inclusive, a peça, né, o interior, e devem ter lembrado dessa referência e fizeram uma peça depois com essas máscaras acopladas. Só que a gente usou um sistema muito precário agora, depois de eu ver isso. Falar, caraca, podia ter comprado na Uruguaiana, teria me dado, né? Teria ficado infinitamente mais belo. Vitor, parabéns, de verdade. Obrigado. Incrível, incrível. Todo esse material que você mostrou pra gente foi, gente, riquíssimo. Assim, né? Você percebe também, né? A primeira foto que eu postei, até hoje em dia, é justamente não desistir, né? Assim, a gente tem que praticar, a gente tem que inventar e ir procurando soluções. Eu acho que é justamente se colocar em movimento faz com que as coisas mudem, né? Eu fiz um espetáculo em 2009, antes de vir para o Rio de Janeiro, que não tinha verba para nada. Então, era dentro da escola, era feito com os alunos. Então, o cenário era feito todo de papelão. Então, assim, tá, a gente queria que fosse daquela maneira. Então, já que era todo de papelão, a gente meio que passou a utilizar a estética do papelão como sendo um novo jeito de fazer teatro. E, enfim, funcionou, entendeu? Mas é justamente isso, todo mundo se uniu, todo mundo se juntou para fazer o cenário, foi bem bacana. Vou começar com as minhas perguntas. Pode ir lá. Você tem aqui, né? Você usa a prótese e você usa a maquiagem convencional. O que te faz optar entre uma coisa e outra? Tudo bem, né? A prótese, quando a pessoa, né, tem o personagem do velho, do careca, aquela coisa toda. Então, né, é uma forma que você tem de cobrir essa cabeça e tal. Mas tem maquiagens que você usou a prótese, inclusive para o rosto, né? Uhum. Fazer essa caracterização. O porquê de uma ou outra? Muito vem da vontade ou do ator, né, de ser extremamente outra pessoa, ou então, às vezes, a própria direção. Como eu falei anteriormente, né, às vezes, no texto do Mambembe, por exemplo, o Pantaleão, que eu acho que foi o que mais a gente viu o processo, o diretor, ele foi muito incisivo nisso. Se eu mostrar a foto do ator, vocês não acreditam que é a mesma pessoa, porque ele é quase, né, vou usar um termo, ele é um modelão, assim, por exemplo. Então, o diretor me veio com essa vontade, eu preciso que ele seja asqueroso, eu preciso que ele seja muito diferente do que ele é. E aí, através desses recursos, a gente passa a utilizar. Claro que não, a gente pode utilizar essa transformação apenas com maquiagem, ele poderia ser uma pessoa esdrúxula, uma pessoa deformada só com maquiagem. Mas como tinha essa vontade de ser a mais da maquiagem, como ele necessariamente precisava ser o mais diferente de todos, aí a gente começa a entrar com a prótese, né? Porque o que acontece? A prótese, ela surge a partir do momento que eu não posso modificar com a maquiagem, né? Entendi. Eu mudo o rosto do ator até certo ponto. Envelhecimento, por exemplo. Envelhecimento teatral, eu consigo fazer um envelhecimento até um certo ponto. O efeito do velho, né, em cena vai até certo ponto da maquiagem. Depois disso, se eu precisar que seja uma pessoa muito, muito, muito velha, uma pessoa muito cara de maracujá, por exemplo, aí eu já entro com outra técnica, que é uma técnica de látex, né? Que aí o látex faz com que a nossa cara fique toda enrugadinha. Mesmo assim, se eu quiser fazer um velho muito, muito, muito mais velho, quase real, aí sim a gente entra na prótese, entendeu? Mas são opções, não que necessariamente a gente tenha que usar a prótese, né? É só uma vontade de poxa, já que tem esse personagem, então vamos estudar como que é fazer uma prótese, vamos ver como que a gente pode fazer. Mas, dentro da maquiagem, a gente consegue modificar muito o rosto do ator. Né? O estudo da luz e sombra, por exemplo, você consegue modificar o rosto do ator só com maquiagem.
Ok. Na verdade, então, né, uma das opções, né? Não necessariamente a opção final. Sim. Ô Vitor, a gente no Musa, né, a gente trabalha muito com a música que para ajudar nos estados, na leitura de textos. Então, assim, a música é uma base do nosso trabalho. A música, de alguma forma, te influencia também, ou te inspira, além de toda essa pesquisa que você já faz? Muito, muito. Eu acordo ouvindo música, vou dormir ouvindo música. Eu, como pessoa, amo música. Então, e principalmente nesse trabalho de prótese, né? A música sempre está muito ligada, sempre está com fone. São muitas horas em cima seja de uma máscara, seja de uma prótese. E como ator também, né? Eu acho que nessas duas profissões que eu exerço, a música sempre está muito presente, porque ela que me dá esse estado de espírito, ela que me coloca, seja para prontidão, seja para um estado mais melancólico, enfim. E é engraçado que, às vezes, a gente consegue ter essa sintonia com a música e sentir sentimentos que eu não tive a chance de sentir. Às vezes a música é tão dramática, às vezes a sinfonia, a música clássica, seja o que for, é tão intensa que eu recebo isso no meu corpo, isso passa por tudo, e é como se eu vivenciasse o que eu não vivi nessa vida, sabe? Então, acho que a música tem um poder muito forte, muito, muito enriquecedor para o artista em si, né? Seja para quem cria o personagem, seja para quem confecciona alguma parte. Então, para mim, a música é muito importante. Interessante isso que você falou, porque eu lembro que quando eu comecei a ter contato com o método Musa, a gente começou a trabalhar com monólogos, e a gente escolhia músicas para trabalhar em cima, e a gente ia seguindo esses ritmos, e eu ia para lugares completamente diferentes, que se eu fosse simplesmente pegar e fazer, eu não faria daquela forma. A música me levava para um outro patamar, sabe? Eu uso a música, uma tática que eu uso quando eu escrevo um texto, é através da música. Todos os textos que eu escrevi, todos eles têm trilha sonora. Legal. Então, às vezes, por mais que eu não use a música, mas assim, eu estou pensando numa música, numa cena que seja muito divertida e alegre. E aí, nessa coisa de pesquisar, como que faz, qual é a música, não sei o quê. Enfim, hoje em dia a gente tem vários modos, né, de acessar a música, mas antigamente, assim, eu tinha que baixar no Baixa Aqui, baixar música, e ia formando iconografia de música. Aí eu falava, poxa, essa música me vem na cabeça como é a cena. Consigo visualizar o personagem dançando, fazendo assim, assim, sabe? Aí eu ouvia a música e conseguia escrever o texto a partir da música. É como eu gosto de escrever. Ou então, por exemplo, eu estou fazendo um texto que fala sobre o universo de terror. Então, eu coloco algumas músicas de terror, que é como eu me sinto dentro desse universo de terror e começo a escrever e começo a emergir dentro desse mundo que se fosse, né, sem a música, talvez eu não conseguisse. Eu tenho uma pergunta também. Qual seria a importância, na sua opinião, do ator saber minimamente se maquiar? Você acha que é importante? Muito. Como eu falei, a maquiagem, assim como um figurino, assim como a voz, assim como o trejeito do ator, é uma ferramenta para o ator criar um personagem. Por exemplo, teve um espetáculo, aquele que eu mostrei, do Spamalot, que eu faço o Rei Arthur, eu fazia um personagem muito mais velho. E eu tive muita dificuldade de chegar no personagem, tive muita dificuldade de acessar esse lugar, né? Porque uma coisa é você se ver no personagem, né? Então, através dessa máscara, Vocês já chegaram a estudar máscara? A utilização da máscara, o universo do palhaço. Os nossos alunos, não, com a gente. A gente teve uma palestra, né? Mas eu sim que sou formada, acho que a Michelle também, a Sheila acho que também.
A maquiagem vem muito nisso, né? Para quem trabalha... Eu, como fiz palhaço, então a máscara vem justamente nisso. Eu justamente vou me maquiando e vou já entrando nesse personagem. A maquiagem me vem como uma ferramenta, um a mais, né? Claro que eu posso, igual o Júlio Adrião, ele faz no espetáculo dele, na Descoberta das Américas, ele faz com uma roupa neutra e ele faz vários personagens. É a energia do ator, né? Mas quando se trata desses universos, dessa questão estética, né, do visual, ajuda muito a contar a história, a dizer quem é o personagem, ajuda na ferramenta para o ator. Acho que até no momento, como fala isso? Gente, como que é a palavra? Nesse ritual que o ator passa antes de entrar em cena, né? De sair do dia a dia, estar ali no camarim e passar por esse momento ali com o espelho de transformação. Então, né? Porque maquiagem não precisa ser necessariamente um velho, não precisa ser um bicho. A gente usa maquiagem para entrar em cena, né? Eu passo um lápis, por exemplo, vou fazer o teatro é muito grande, então eu faço um lápis branco dentro do olho e um lápis marrom aqui embaixo, que é para abrir o olho, para as pessoas verem a minha expressão de longe. Às vezes posso dar uma marcada na sobrancelha. E eu faço minimamente uma maquiagem para fazer uma pele mais bonita, definir, como eu falei, né? Quando a gente joga, se eu jogasse muita luz aqui em cima do meu rosto, o que vai acontecer? Ele vai ficar chapado. As pessoas não vão conseguir visualizar a minha expressão. Então, por mais que seja uma maquiagem social, por mais que seja uma maquiagem do dia a dia, até para isso é o momento da gente sentar no camarim, ok, vai vir, eu vou começar a entrar no personagem, vou começar a parar, respirar. Cada um tem seu processo, né? Mas assim, eu gosto de sentar, olhar para a nova pessoa que eu vou ser, né? Por mais que seja uma maquiagem social, eu acho que acaba sendo um ritual. Famoso três cenários. Desculpa. Essa sua formação como ator te ajuda enquanto maquiador? Muito. A esse entendimento? Muito, porque como eu falei, você percebe que eu não chego num processo e falo, olha, pessoal, a maquiagem vai ser essa, tá bom? Então aceitem que a maquiagem é essa, eu quero que a maquiagem seja assim, então não adianta você dizer que não é isso. O processo é muito pelo contrário, ele é convidativo, a gente participa no coletivo, né? Então, eu escuto o que o diretor fala, eu escuto o que o ator fala, e eu gosto sempre de trocar essa figurinha com o ator, porque às vezes eu estou pensando, volto a repetir o exemplo do Pantaleão. Eu tenho um Pantaleão na minha cabeça, ele é uma cara de malvado, mas às vezes o ator está fazendo um Pantaleão que ele tem uma cara de bonzinho, por mais que ele seja feio, um exemplo. Então, assim, eu preciso entender como é que ele está criando, para que eu possa criar também, né? E ser ator ajuda muito, sim, porque a gente vai entendendo as nuances, né? As entrelinhas que o ator quer passar, né? É mais do que chegar e falar assim, olha, essa maquiagem de velho, aprenda fácil. Não. Como é o seu velho? Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua personalidade, e a maquiagem, ela vem para ressaltar isso. Ela vem para ajudar, não para atrapalhar. Você acha que é possível construir um personagem a partir da maquiagem ou primeiro o corpo para depois entrar a maquiagem? Entende? Acho que são modos diferentes, mas é super possível. Nessa live que eu fiz para o Rio Teatro Musicado, eu nunca fiz uma velha. Aí eu resolvi fazer uma velha, por isso até que eu tirei a barba. E foi um processo diferente. Eu me vi velha, e aí veio esse processo de, como que fala? Fala assim, meu Deus, qual é a voz, sabe, né? Então é diferente, mas assim, não que seja o modo correto, ou que apenas exista essa maneira. É uma das, né? E você também comentou que você sempre tenta fazer essa afinação entre iluminador e maquiador. Isso não, agora é uma curiosidade mesmo de atriz, professora, enfim. Isso de fato acontece? Você consegue ter essa afinação ou isso acontece no último momento? Tipo assim, caraca, vamos mudar aqui porque a luz está batendo, não está rolando?
Olha, sendo muito sincero, geralmente quem tem que mudar é a maquiagem, não a luz. Geralmente a pessoa faz a luz, dependendo da loucura do teatro, tem um dia para fazer a luz, vai fazer um dia antes. Então, pensa só, por exemplo, eu quando fazia como ator e como maquiador, eu tinha que ter preocupação de estar bem como em cena, mas também ter uma visão de fora para ver se a luz estava errada, se não estava. Mas não que seja o certo, né? O certo é a gente sempre conversar e... Peraí, você vai usar essa luz? Ah, tá, então você vai usar essa luz, então eu não vou usar o tom tal e aquele outro tom, porque pode ser que, já, como eu falei, né, o exemplo da luz, se eu jogo uma luz que em cima da maquiagem vai acabar com a maquiagem, então eu tenho que pensar num outro tom para a maquiagem ou num outro tom para a luz, né? Então, precisa ter essa conversa em paralelo para a gente chegar num resultado bom, né? E acredito que também seja da mesma forma com figurino, né? Maquiagem e figurino deve estar dialogando o tempo todo ali para um complementar o outro, né? Sim. Sempre tem que se entender a paleta de cores. Para a gente entender a maquiagem, acho que o básico são as cores, né? O estudo das cores. Para que servem as cores? Quais são as cores complementares? Quais as cores primárias? Qual cor que melhor ressalta, por exemplo, uma olheira? Qual cor que melhor fica bom no tom de pele da pessoa? Cor e maquiagem Deu uma travada. A gente tem... Hoje está fácil. A gente tem Alex. O Alex tem uma pergunta aí e o Roberto. Alex, vai preparando sua pergunta aí, enquanto isso a gente lê a pergunta do Roberto. Dentro desse processo de prótese, quais os tipos de material você pode utilizar para baratear o custo da mesma? Vamos lá. A gente sempre tem que entender qual é o resultado que a gente quer chegar, né? Qual é o que a gente almeja, né? E através disso a gente pode estudar várias possibilidades. No caso do pantalhão, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Claro, assim, tem uma famosa, eu aprendi com uma amiga minha, uma técnica milenar japonesa. Ela se chama Kunkiten. Então, assim, a gente tem que... Tá, o que a gente tem? Como que a gente pode... Meu desejo é fazer um velho bem velho, tá. Mas a gente não tem dinheiro para isso, então vamos ficar só na maquiagem. Mas não, a gente pode fazer uma prótese. Então vamos fazer uma prótese de silicone, que é um material que foi feito esse pantalhão. Então ele tem um aspecto de pele, ele é mais real. Poxa, não temos tanta verba assim, então a gente vai fazer uma prótese de látex. Látex é mais barato, látex é mais acessível. Então, assim, o que vai dizer muito sobre isso, né, é justamente, assim, a gente tem um desejo, a gente tem a vontade de fazer, mas nem sempre a gente tem a verba, né, então a gente precisa entender essas possibilidades. Esse aqui, por exemplo, é um rosto que eu fiz de látex. E não é um rosto que aí a gente começa a entender também o uso do material, né? Isso aqui foi feito para um espetáculo que ele foi visto mais de longe, né? O ator, ele virava a cabeça, ele tinha duas cabeças. Então, estava em movimento, né? Em movimento a gente não vê tantos detalhes. Se fosse um filme, por exemplo, aí sim que eu teria uma super close, que eu teria um detalhe, aí eu precisaria ter um material que fosse excelente, um material que lembrasse uma pele, por exemplo. Aí, de fato, a gente precisa ter um maior investimento para fazer. E o teatro permite muito isso, né? O teatro, às vezes, como eu falei do Júlio Adrião, às vezes eu falo, isso é uma caneta, e essa caneta pode virar várias coisas, né? Então, o teatro, ele tem esse poder da transformação, né? Você está com mudo, Sheila. Eu faço aqui outra pergunta. A segunda pergunta do Roberto.
E você já se viu nessa necessidade de ter que recorrer a esse recurso, de ter que usar materiais com custo mais baixo para fazer uma prótese? Deixa eu pensar aqui. Assim, sempre existe o mundo ideal, né? Vamos colocar esse termo, né? O mundo ideal é justamente uma prótese encapsulada, onde a gente não vê a borda, ou então uma prótese para cada apresentação. E como a gente acaba no teatro não tendo essa verba, ou justamente não tendo como produzir isso em grande escala, a gente parte para outras opções, que foi o caso que eu dei do bald cap, né, a careca. O ideal era que fosse uma careca para cada apresentação. Então, como que eu posso, através disso, fazer uma careca que seja fixa? Aí eu uso uma meia calça, eu uso um látex, eu uso... Então, a partir dessa necessidade, a partir dessa vontade e a partir da verba, a gente começa a entender até onde a gente consegue ir, né? Pouco aquela pergunta que você falou, né, da prótese e tal. Então, assim, tem verba para a gente chegar a isso? A gente consegue fazer sem muita verba? Então, a gente vai para a prótese, senão a gente fica na maquiagem, por exemplo, né? O Alex está perguntando qual o tempo médio que você tem, que você usa para fazer as máscaras. As máscaras, olha, não sei precisar o tempo, porque são fases, né? São processos. Uma dica que eu dou é sempre faça em tempo ensolarado. Por quê? Como a gente está trabalhando com um material que precisa ser seco, né? Ou a gente pode, enfim, depois a gente pode estudar algumas maneiras de estufa, de secar com secador, porque o difícil da máscara é justamente isso. A gente faz um empapelamento, né? A gente faz uma camada, tem que esperar secar. Aí faz outra camada, tem que esperar secar. Se a gente for antecipando essas partes, aí justamente a gente não vai ter um bom resultado, né? Às vezes o interior dela vai ficar oco, vai ficar molhado, a gente precisa que seja um material sólido, né? Então, acho que tudo, na verdade, é mais demorado, né? Tudo tem o seu processo. A maquiagem de caracterização, ela tem o processo da retirada do molde, aí a gente faz a prótese, aí a gente tem que esperar a prótese ficar pronta, aí a gente tira o molde. Então, agora, o que eu consigo precisar é o tempo da aplicação da maquiagem, o tempo da maquiagem, né? A maquiagem de caracterização, o mínimo é 1 hora. Quando eu vou fazer uma maquiagem de caracterização, o mínimo é 1 hora. Meninas, Júlia, Eduarda, galerinha aí. Davi, que é dos desenhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai começar a encerrar. Oi. Oi. Eu sou a Júlia. E, então, para mim, o visual do personagem, ele é muito importante para mostrar a personalidade para quem estiver vendo, né? E eu queria saber como você consegue visualizar, assim, a expressão que o personagem vai ter que passar para o público e como você consegue criar para tentar ser o mais fiel possível para o personagem. Eu queria saber. Boa pergunta. Lembra que eu falei dessa conversa que a gente tem muito com o ator? Às vezes, o ator, ele me ajuda muito a pensar como é o personagem, né? Às vezes, o personagem, o ator, às vezes, está fazendo um tique, né? Às vezes, fica, sei lá, faz uma careta. Aí, através dessa careta, eu posso pensar, poxa, por que talvez eu não possa intensificar ou ressaltar essa expressão que ele está tendo, né? Então, através dessa conversa, dessa percepção, eu posso acentuar um traço dele, né? Na maquiagem, principalmente a sobrancelha é o que define o caráter do personagem. Então, às vezes a gente vai fazer uma pessoa muito malvada, então a gente dá uma franzida, faz uma sobrancelha mais demoníaca, aí uma pessoa mais lânguida, uma sobrancelha mais caída, mas isso vem muito dessa percepção do que o personagem é,
Mas também, assim, tudo... não existe uma receita de bolo, sabe? Porque às vezes o diretor pode falar, ela é muito malvada, ela é muito ruim, mas ela é uma mulher muito bonita. Então pode ser uma expressão super bonita e a atriz fazer a expressão de malvada. Então, assim, são opções. Ou eu posso fazer uma maquiagem muito malvada, muito maquiavélica, e a atriz acentuar ainda mais isso. Obrigada. Imagina. E aí, galerinha, mais alguém? Senão a gente vai encerrar. Mi, você recebeu alguma pergunta aí? Não. Todas foram respondidas? Na verdade, eu não. E também nossas crianças são tímidas pra caramba. Para alguém fazer alguma pergunta, meu Quem Deus. não, agora é o momento, me perguntem, eu gosto de responder. Já aconteceu de você comprar maquiagem e alguém ter alergia? Olha... Ela passou por esse momento ano passado, né? Eu acho que foi que ficou com alergia da maquiagem. Isso, assim, a própria Mona Magalhães, ela tem alergia a látex. Ela, de tanto tempo que ela faz a caracterização, ela passou a ter uma alergia. Então, o cheiro... o que acontece? A maquiagem, eu quando faço um espetáculo, e isso é uma dica para vocês, tá, gente? Ainda mais hoje, como eu falei, hoje o acesso à maquiagem está mais fácil, né? A gente consegue, na famosa Uruguaiana, comprar materiais mais baratos, ou então em grande quantidade. Para tudo se dá um jeitinho, né? E eu, quando eu penso a maquiagem, eu não gosto de ter um lápis e 15 pessoas usarem o mesmo lápis. Por quê? A mesma coisa que eu emprestar uma escova de dente, né, para 15 pessoas escovarem o dente. Então, o que eu preciso que tenha esse cuidado, a maquiagem é quase um cuidado pessoal, né? Então, se eu passo no olho, se eu passo na mucosa e empresto para outra pessoa, a chance de contágio, ou então a chance de desenvolver alguma coisa é muito grande. Então, por mais que eu vá, eu geralmente... principalmente por conta desse projeto da faculdade, às vezes eu comprava um lápis, dividia em 3, aí cada um ficava com um pedacinho, mas era do ator. Cada um tinha a sua maquiagem, né? Não precisava comprar um kit maravilhoso. Às vezes, um paint stick, eu não tenho aqui. Paint stick é uma maquiagem bastão, que é tipo uma base, que é bem pesada, né? Então, ela ajuda muito a segurar o suor, por exemplo. Como ela vem bastante, como ela é uma maquiagem que dura, aí, às vezes, eu compro uns potinhos, assim, pequenininhos. Aí, reparto, divido, que é para justamente cada um não adquirir alergia ou para cada um não ter esse contato. O que precisa ser feito é testar a maquiagem antes. Às vezes... eu estou dando essa solução, mas às vezes pode ser um problema também. A pessoa pode adquirir uma alergia a materiais baratos, por exemplo, né? Algum lápis da Uruguaiana pode ser enfim, adquirir uma alergia, pode dar um olho vermelho. O que eu repito novamente é que seja feito com antecedência, né? Então, eu não vou deixar para fazer a maquiagem no dia do espetáculo. Eu vou testar a maquiagem antes, né? Nem que seja uma semana antes do espetáculo. Porque para qualquer coisa que aconteça, e é sempre bom, às vezes, a gente aplicar a maquiagem aqui, em algum lugar, para a gente ver se vai dar alergia. Eu mesmo fiz uma maquiagem, eu nunca tive problema com látex, e me deu uma alergia que o meu rosto todo queimou aqui. E, enfim, eu fui saber, já tinha usado, já tinha feito teste de tudo, e acabou acontecendo, entendeu? Às vezes a gente não consegue prever, mas se a gente sabe que vai ter um espetáculo, sabe que a gente vai usar um material que é novo, é bom testar antes. E cada um ter o seu.
Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente teve uma super aula aqui de maquiagem, sobre caracterização. Foi incrível mesmo, Vitor. Foi muito bacana. Acho que, né? Não sei se tem alguém com alguma dúvida, mas qualquer coisa depois a gente também pode conversar, pode repassar para você, para a própria Michelle, para ela te encaminhar. Mas a gente aqui quer só te agradecer imensamente por, né, ter doado seu tempo aí para fazer uma super aula aqui com a gente. Foi maravilhoso. Eu que agradeço o Muito convite. obrigada. Se tiverem alguma dúvida, me adicionem no Instagram. Seguem lá para vocês verem mais trabalhos também, porque tem muita coisa para mostrar, enfim. Se tiverem dúvidas... O link já rodou no grupo aqui do celular, a gente botou, vai conhecer o trabalho dele, para você já ter uma ideia do que a gente vai conversar. E não fiquem com vergonha de mandar mensagem, pode mandar inbox, eu gosto bastante de trocar essa figurinha. E repito, treinem, pratique. Mas, poxa, eu tento fazer e não consigo. Treina. Poxa, mas pratica. É igual a arte do ator. O ator, ele não chega no primeiro dia e já sabe fazer o personagem. Ele está ensaiando para isso. E a maquiagem é isso também. A gente precisa estar sempre em movimento. Hoje em dia, a informação está muito acessível, né? Claro que eu vejo muito vídeo de maquiagem no YouTube e vejo que tem muita coisa que se dá um jeitinho. É necessário que a gente estude, a gente saiba fazer o certo, o correto, né? O como deve ser feito, para justamente não acontecer acidentes ou alguma coisa do tipo, mas que a gente vá sempre nessa busca de conhecimento, né? Como eu falei, vai preparando já se você gosta de maquiagem, poxa, como que é um velho, vai separando várias imagens de velho, vai reparando como que é a musculatura do rosto, como que é o crânio, como que são as rugas, enfim, a gente percebendo. Isso ajuda muito também no ator também, a percepção, o ator tem que ser muito perceptivo muito observador seria a palavra, né, para olhar tudo. Então, se você pode ter uma pastinha que você tem... Eu tenho várias pastinhas antigas de pessoas que eu gostava, de maquiagem que eu gostava. Hoje em dia, no Instagram, então, a gente consegue salvar, é mais fácil, né? Que é para justamente a gente não cessar a nossa pesquisa. É isso. Tá certo. Obrigada, Vitor, por você ter vindo. Foi incrível, amei. E obrigada também a quem apareceu aqui para assistir. E é isso, gente. Boa semana. Se cuidem, fiquem bem. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Gratidão. Fique com Deus. Beijo. Tchau, Vitor. Muito obrigada mesmo. Amei. Eu que agradeço mesmo. Beijo grande. Beijo.